Quais erros mais comuns a gente vê nas lideranças que podem comprometer a sua própria gestão? Acho que o primeiro deles, e que não pode nunca deixar de ser observado, é falar uma coisa e ser outra, né? Não ter coerência, né? E essa coerência ela tem que ter longevidade, né? Ela precisa estar dentro de um quadro de tempo, né? Eu não posso ser coeso uma vez, né? Eu não posso ser coeso uma semana, né? As pessoas têm que acreditar que aquilo é de verdade. Eu acho que esse é o primeiro tema muito importante. Os demais, vem comigo depois da vinheta, que nós vamos aprofundar em vários temas aqui que a gente pode discutir. Uma das questões que são muito abordadas é a empresa não ter a transparência necessária para o que está acontecendo naquele momento dela. Por exemplo, poxa, se eu estou num momento em que eu preciso enxugar recursos, preciso estar mais atento ali à gestão de custos, de despesas, preciso estar paralisando investimentos, eu preciso ter uma comunicação junto com todo o time para que eles entendam que aquele momento é por isso e o porquê disso, né? Eu preciso chamar todo mundo para ter nesse universo, nesse barco, para que a gente possa atravessar essa maré de ondas ruins, entendeu? Da mesma forma, se eu estou num momento de expansão, de crescimento, eu preciso chamar todo mundo e falar por que esses recursos estão sendo investidos, quais são os propósitos daqueles investimentos, o que isso vai gerar de valor lá na empresa, lá na frente e, obviamente, para todos que estão ali no mesmo barco, né, na mesma trajetória. Então, essa comunicação para que esses efeitos desse momento dentro da empresa fique comum a todos aqueles que estão dedicando, né, seu tempo, sua vida ali, é fundamental para que nós possamos alçar os voos necessários e alcançar os objetivos em cima disso. Porque essa falta de transparência dos momentos pode causar, por exemplo, não, mas estão enxugando o custo aqui, mas a empresa está fazendo investimento ali. Não, nesse momento está tudo voltado para esse investimento, mas a gente não foi comunicado do que isso vai trazer lá na frente. Esse ambiente interno que não fica claro, que causa divisões e distorções de visões, podem trazer muitas dificuldades para que as lideranças possam bater, né, tudo aquilo que for necessário para alcançar os objetivos. Então, trazer todo mundo para o senso comum, dar essa transparência a tudo isso, vai trazer muita facilidade de alçar os voos e alcançar os objetivos. Um outro ponto, né, que é muito discutido dentro das organizações é como que eu crio um canal onde que eu possa absorver ideias, situações de todas, né, as partes ali da empresa, de todos os setores, dos diversos níveis hierárquicos, para contribuir com os objetivos e ampliar a visão da empresa. A gente tem que ter um cuidado do momento e da forma disso ser feito e como isso ser feito. Então, um dos problemas que eu vejo maior por exemplo, eu dar espaço para lideranças fazer isso, e isso não ter uma continuidade, né? Ou não ter um ponto final. Então, se eu não estou no momento capaz de filtrar, entender, aplicar aquilo que foi interessante, medir, né? Para depois dar um parecer sobre, é melhor eu nem começar, porque vai causar um constrangimento, vai causar uma sessão de expectativa que acaba por complicar mais do que ajudar. Segundo, eu estou no momento, eu tenho estrutura e vou fazer. Eu preciso de pessoas que tenham experiência e profundidade para filtrar, avaliar isso tudo e não só pegar o quê, né? Não só a ideia, mas principalmente o como. Levar isso para dentro do budget da empresa, medir se isso de fato está trazendo resultado e como, né? E ter uma política de comunicação do porquê que tais ideias, né, foram acatadas, né, e foram colocadas em práticas e outras não. Eu preciso de ter um canal de comunicação de explicar o porquê daquilo está dentro do planejamento estratégico, dentro do propósito da empresa, está dentro de um formato que seja aplicável, dentro de um budget que seja, do orçamento da empresa ali, para viabilizar essa possibilidade de projeto, né? Não dar ouvidos para tudo que está dentro de uma empresa, não conseguir criar canais de comunicação, podem trazer falta de percepção, né, de situações, conflitos e problemas que poderiam ter sanados ali se tivesse uma forma de absorver. A pergunta é o como e em qual momento.
Então a gente tem que ter o cuidado também da gente não criar um olhar para tudo, ouvir todo mundo, tal, não implantar, acabar não implantando nada, ou pegar isso, colocar nas mãos de pessoas que não têm a profundidade necessária para implantar, para medir, para dar os feedbacks, e isso também não tem um efeito positivo, né? Eu entendo que as tomadas de decisões dentro de uma empresa, aplicação de projetos, ouvir, deveria ser passado para aquelas pessoas que têm mais profundidade e capacidade dentro daquela esteira. Eu acho isso fundamental para que isso seja eficaz e que isso, de fato, vire um valor ali dentro da organização. Um outro ponto muito comum de trazer problemas para as organizações é ter pessoas erradas nos lugares errados, né? E isso não trazer a expectativa que isso traria se tivesse com as pessoas certas naqueles locais, que vai de fato gerar a expectativa do resultado, poder contribuir e trazer geração de valor para o negócio. Essa questão de alocar, né, os talentos dentro da empresa, a primeira coisa que a gente precisa de entender é a capacidade das pessoas de não gerar uma aderência por comportamento, por amizade, por afinidade, né, e isso trazer pessoas que não têm competência técnica ou experiência suficiente para aqueles cargos que elas estão sendo ali designadas. Outra coisa também muito importante, as empresas entenderem que a cada momento elas precisam de um upgrade de situações de pessoas, processos, que para gerar esse valor. Por exemplo, se você está numa empresa numa faixa de faturamento até R$100 mil e tem uma equipe que está ali, né, que foi construída ali dentro, está muito na base da confiança e tal, não tem problema. Então, essa hora eu tenho que começar a pensar o seguinte, eu vou buscar profissionais de mercado, eu vou qualificar o meu time interno, lembrando que qualificar, gente, não é um curso de 2 horas, né? É trazer essa empresa para treinar, essa pessoa para treinamento, buscar consultorias que vão aplicar aquilo na prática, ajudar ela a desenvolver, ver se dentro desse desenvolvimento ela tem esse perfil, até mesmo se ela quer, né? Porque às vezes as empresas acham que estão ajudando muito, as pessoas não têm aquilo como missão, não quer aquilo para elas. Isso acontece até mesmo às vezes entre os sócios, né? Então assim, é muito importante eu entender cada momento e cada profundidade. Então, se eu estou num jogo maior, eu preciso de ter pessoas com experiências qualificadas que vão contribuir com aquele jogo, que vão dar o retorno daquele capital investido para os propósitos da empresa, para que o mercado possa reconhecer tudo isso. Então, assim, é muito importante, gente. Outra coisa que eu vejo muito complexo nesse sentido é eu dar capacidade de decisão para pessoas que não têm nem experiência, nem qualificação técnica para definir quais pessoas vão estar ali dentro daquela decisão, né? Então, por exemplo, se eu vou pegar uma pessoa de marketing, por exemplo, e está na hora de uma contratação, será que a melhor pessoa para entrevistar essa pessoa de marketing vai ser a pessoa lá do financeiro? Será que vai ser somente a pessoa do RH? Né? Então, assim, eu acho que tem que criar processos dentro da empresa que vai falar assim, para determinados cargos, investimentos de gestão alçada de C-levels, quem vai participar desse board? Qual que vai ser? O que nós queremos? Desenhar a tese antes, desenhar o perfil profissionográfico, desenhar os KPIs e depois de contratado, de investido, medir, né? Saber se aquelas entregas estão sendo feitas. Uma das dores que as empresas vivem, né, no cotidiano delas é que às vezes as pessoas estão ali, que estão engajadas, de repente começa a ter um processo de inibição do senso de pertencimento. Né? Isso acontece por N variáveis. Primeiro, a gente precisa identificar se é um momento do lado pessoal, né, que está causando essa situação, se é uma questão da liderança, se a liderança ali está fazendo uma liderança tóxica e está tirando tudo isso, né? Se a empresa meio que prometeu algo que não está sendo cumprido, não está no time correto, e alinhar, né, ou realinhar essas expectativas. Então, essa inibição desse senso de pertencimento, ela é muito importante que ela tenha indicadores e pessoas que vão perceber isso, né, ao longo aí da jornada e, principalmente, processos que vão ativar isso, né, de forma periódica. Porque, às vezes, o momento da empresa de trazer o AUE, trazer todo mundo para dentro e tal, se perde no cotidiano, como são as relações, né? Olhar nossas relações pessoais é muito parecido com isso, né? Então a gente tem que entender que isso é próprio do ser humano. Então eu ter projetos que revitalizam isso, projetos que vão perceber isso, principalmente se for pessoas que têm uma entrega
muito bacanas, são pessoas que são relevantes ali dentro do propósito do negócio, ter um olhar, né, à medida de tudo isso, para que eu possa buscar as devidas soluções e mitigar esse risco através, né, de incentivos ou de um bate-papo bem feito, né, ou através de realinhamento de lideranças, para que eu possa dar esse conforto e não ter um processo de construção de inibição, né, onde que ali setores, turnover, um monte de situações que a gente percebe no dia a dia e que a gente às vezes não vai fazer os exames, né, o diagnóstico necessário para poder entender por que isso está acontecendo, a causa e, obviamente, logo na sequência, sanar isso e buscar a cura para essa dor. Uma das palavrinhas mais discutidas dentro de empresa é feedback, né? Quando dá o feedback, se dá, se não dá, de que forma, como, a cada momento, a cada porte de empresa. Então, assim, você precisa entender dentro da sua esteira qual que é a sua capacidade de dar esse feedback, qual que é esse momento e como fazer isso. E lembrando que a empresa evolui, né? E à medida dessas evoluções, como eu vou ter ferramentas disso. Por exemplo, feedbacks para setor de marketing comercial pode ser indicadores de growth, share, né? De crescimento de mercado, de faturamento, que não é o mesmo, talvez, para setores de operação, que pode ser produtividade, que não é o mesmo, de repente, para os controles internos, que são etapas e prazos que devem ser vencidos, compliances, auditorias que devem ser atendidas. Então, eu preciso entender qual momento, se esse feedback vai ser on-a-on, se esse feedback vai ser coletivo, qual momento e quais ferramentas eu vou usar, quais lideranças, né? E como eu buscar o feedback também de quem está submetido a essas lideranças. O compliance facilita muito isso, né? Quem executa não valida, ele vai analisar os indicadores ali das lideranças, daquele board mais alto. A governança vai entender se as metas do planejamento estratégico com seus respectivos C-levels vão estar cumprindo aquilo que prometeu, está dentro do budget, está trazendo os resultados. Então, uma empresa, a cada momento, ela precisa estar entendendo tudo isso, precisa estar entendendo essas ferramentas para aplicar o feedback de forma prática e que traga resultado, porque senão fica uma palavrinha bonita, né? Uma palavrinha que todo mundo, apesar de ser inglês, entende, né? Mas que na prática não traz resultado. Então, eu preciso de entender a cada momento da empresa, de acordo com a minha construção, do meu momento, do meu porte, da vibe que eu estou, né, ali naquela esteira, se eu sou uma startup, se eu estou num momento de muito crescimento, se eu estou numa empresa tradicional grande, como fazer isso, como criar um canal e principalmente que esse feedback pode ser entendido e que pós o feedback eu possa mensurar se de fato ele trouxe resultado, se aquela medição ou do canal, ou da forma, ou da ferramenta está trazendo resultado, para que eu possa aprimorar e esse aprimoramento me traga resultados, traga engajamento do time, traga sensação de pertencimento, né? Então, assim, não é só fazer, dar ou receber feedback, mas principalmente o que isso contribui para o todo aí, e o que isso traz de resultados para dentro do negócio. Uma dúvida muito comum das empresas é: qual a fórmula mágica de um perfil de liderança? Cara, sinceramente, não existe. Né? Então, assim, o líder democrático é melhor do que um líder mais de imposição? Depende do momento. Você imagina o seguinte: eu estou no momento da empresa que ela está a ponto de quebrar, que ela está passando por um processo de mercado extremamente sensível, que ela precisa tomar um monte de decisões ali de curto espaço de tempo e com grande eficácia, e eu ficar debatendo aquilo com todo mundo e tal. E isso tem um momento antes. Depois de definido o processo, eu preciso de quem chega lá e execute. Então, assim, essa questão de definir qual que é melhor, qual que é pior e tal, eu vou, de novo, cara, depende muito. Eu acho que as empresas precisam entender uma frase que é: conhece-te a ti mesmo. Ela precisa conhecer o seu momento, ela precisa conhecer os perfis. Eu posso estar com setores que precisam de liderança com perfis diferentes e alinhada estratégica aqui no board. Então, assim, depende, gente. Depende do momento de construção, depende daquilo que eu quero, depende do nível de maturidade de equipe. Porque, por exemplo, eu posso ter equipe que sequer ela sabe perguntar ou dar um feedback ou contribuir, e aí se eu colocar num processo democrático, esse perfil de pessoa, por exemplo, vai ficar mais incomodada do que se sentir bem com ele. Né? Então, assim, é entender. Eu acho que é o processo da empresa entender, saber através desse entendimento
alinhar processos, né, estratégias, e em cima desses processos e estratégias, definir os perfis das suas lideranças, que podem modificar de tempo em tempo, como é muito comum dentro das empresas, dentro das organizações, né? Eu posso começar com uma empresa extremamente familiar, no âmbito da confiança. Depois eu preciso de uma empresa com uma esteira de compliance muito grande. Bom, se eu for M&A, eu preciso estar com uma empresa que tenha liderança, que entende o que é esse game, que vão ter as entregas, que vão atender os Q&As, né, que são os quesitos aí que os fundos exigem, que vai passar por uma due diligence. Então, a cada momento, gente, eu preciso de me entender qual o perfil de liderança para aquele momento que vai me fazer. Por exemplo, se eu faço um trabalho de branding, e dentro desse trabalho de branding, eu preciso buscar lideranças inerentes, é o mercado que tem que me falar. Eu tenho que escutar o mercado primeiro, para falar o que o posicionamento da minha empresa naquele momento está me exigindo. Então, assim, gente, é não pular o óbvio, tá? É não pular o básico. Porque eu vejo que, às vezes, todo mundo quer fórmulas prontas, fórmulas fáceis. E, cara, processos são para ser construídos na jornada. Eles demandam tempo, eles demandam qualidade, eles demandam profundidade. Hoje todo mundo quer pular etapa, falando, não é isso ou é aquilo. Não existe isso. Organizações são feitas de pessoas que evoluem, o mercado evolui, é um ser vivo, né? A gente fala muito que empresa tem alma. E a gente precisa entender essa alma e fazer com que aquele DNA surja efeitos lá dentro. E as lideranças são reflexos disso. Então o perfil da liderança vai depender muito do perfil do objetivo ou do momento da empresa. Não existe fórmula pronta que esse é certo, aquele é errado. Depende, e a gente pode construir isso ao longo de uma jornada mediante as premissas que estão colocadas à mesa no jogo naquele determinado momento. Você que está nos assistindo, me conta aqui quais são os seus maiores desafios para ser ou líder, né, ou criar as lideranças de uma equipe de sucesso. Passa aqui para nós, comenta aí que nós podemos fazer um vídeo específico, né, para poder te ajudar e trazer situações da nossa experiência em conformidade com a sua necessidade. Você que está chegando aqui agora, assine o nosso canal, ative o sininho, nos siga nas demais redes sociais e até o próximo vídeo.